Olá, tudo bem? Meu nome é Maurício Brandalize e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Tá no Mudo. E hoje a gente vai conversar sobre tecnologia e voluntariado, olha só. E como isso pode beneficiar mais pessoas a se juntarem nesse mercado tão competitivo, né? Então, para conversar com a gente hoje, a gente tem aqui o Esdras Alves, que ele é engenheiro de software e voluntário do Code Club Brasil. Seja bem-vindo, Esdras, ao nosso podcast. Que isso, eu que agradeço aí o convite de participar desse podcast e falar um pouquinho aí sobre voluntário e tudo mais. Show de bola, Esdras. Eu acho que o bate-papo vai ser bem interessante. A gente sabe que o mercado, principalmente tecnologia aí, precisa de mais gente, né, Dieguinho? Precisa de mais dev aí, cara. Precisa de mais gente para ajudar a escalar tecnologias. Fala um pouco mais aí, como é que tu tá, cara? Tudo bem, gente? Prazer, é o Esdras. Eu juro que eu vou tentar não errar o teu nome hoje. O Esdras, seja bem-vindo. O tema é sensacional. O tema é muito bom, é um negócio que me atrai demais. E a minha frase de hoje aí, Branda, ensinar é aprender. Que coisa, hein? Vai lá, Natan. Fala pessoal, tudo bem? Natan por aqui, seja muito bem-vindo, Esdras. Eu fiz essa pergunta antes, né? Como é que a tua mãe te chama? Né? Ele disse que é o Esdras, então a gente vai fazer o possível para que saia o Esdras todas as vezes. Um abraço pro Esdras também, né? Lá da, como é que é? Qual que é o nome da empresa? Depois a gente vai lembrar. É muito legal. Bom, e o tema é super importante e pensando em voluntariado, pensando em todo esse impacto social, a frase para mim é que mais importante que as métricas é como que as pessoas se sentem perto de ti. Então, essa é a frase de hoje e vou devolver aqui pro Maurício fazer a condução desse episódio. Quando a gente pensa muito em voluntariado, vem muito essa questão social, né? É uma das primeiras coisas que a gente pensa. E a minha frase aqui, Natan, Diego e o Esdras, é: qual o legado que você está deixando para o mundo, né? O que tu está deixando para que amanhã os teus filhos, os teus netos, eles consigam prosperar aqui, né? E claro, aqui a gente vai estar falando muito em relação à parte da tecnologia, que é o que o Tá no Mudo acaba atuando, né? Mas vamos lá, Esdras, agora com todas as cerimônias aqui feitas e pensando muito no que a gente acredita aqui, né? Que é nessa responsabilidade que as pessoas que já estão nesse mundo da tecnologia, ou que estão nesse mundo de inovação, que estão tendo muitas oportunidades, o quanto que essas pessoas também podem ajudar a pensar no futuro, a preparar outras pessoas, né, no seu dia a dia, através de trabalhos voluntários, dando até mesmo mentorias e tudo mais, né? E, claro, através da tecnologia, como é que a gente pode ajudar pessoas que não têm tantas oportunidades como a gente teve aqui na nossa carreira e ajudar elas a alcançar os seus objetivos, né? E, de fato, a gente aqui transformar um pouco mais as comunidades em si, né? Mas vamos lá, Esdras, para começar aqui, conta um pouco quem tu é, o que tu faz, quando tu começou com esses trabalhos voluntários, o que te motivou, e claro, dá uma palha aí para nós aí do que é o Code Club, né? Como é que a gente pode também entender mais aí. Não, perfeito. Bom, primeiramente, achei incrível as frases, né? E dá muito match, tipo, ensinar é aprender, isso acontece muito. Tipo, eu vejo como que cada vez que a gente ensina, a gente parece que está aprendendo muito mais, né? As crianças, no meu caso, a gente, o Code Club, tem novas experiências a cada momento, é muito legal. As frases me remeteu a várias coisas que eu já passo hoje no Code Club. Mas, como vocês já falaram, né, eu sou o Esdras, um apaixonado por tecnologia e, assim, apaixonado por educação e por ensinar. Eu venho de programação já desde os meus 15 anos, foi quando eu tive meu primeiro contato com programação. Lá atrás, na época do Flash, criando desenho animado, tentando fazer minhas brincadeiras lá. Adobe Flash, hein? Adobe Flash, Macromedia. É bom. Então, cursinho disso aí, hein? Pô, eu adorava. E assim, isso também é legal falar sobre esse início, né, de como eu comecei, porque isso foi alguns dos motivadores de eu estar hoje no Code Club, ajudando e tentando ensinar um pouco do que a gente tem aprendido, né? Porque eu lembro da minha época, da época do Flash ali, que eu queria aprender. Aquela época era muito difícil de ter conhecimento, porque não tinha internet, ponto 1. A internet ainda estava no comecinho, e dependendo da região onde você morava, não tinha internet, a gente não tinha acesso. Aqui onde eu
moro, né, no Rio de Janeiro, a gente tinha uns lugares que era chamado de Casa do Futuro, que tinha alguns computadores que você tinha acesso a 30 minutos apenas para poder acessar a internet. Mas eu nem sabia o que fazer na internet. Eu ficava lá sentado olhando para aquele negócio e falava assim, cara, o que eu posso fazer aqui? Não sei. Então, eu tive muito... Eu lembro no início ali, foi bem difícil aquele momento de eu quero aprender, mas não tem quem ensine. E teve outro ponto, que as pessoas que eu comecei a conhecer que tinham conhecimento, eles não queriam passar. Porque naquela época era um pouco mais assim, tipo, eu tenho conhecimento para mim aqui, você vai aprender e vai tomar meu lugar, né? Isso é muito anos 90 ali, então tinha muito essa pegada. Então eu ficava assim, caramba, mas eu só quero aprender a fazer um negócio aqui, entender como esse negócio funciona, esse computador e tal. E aí, o que me motivou muito foi ter essa experiência no início, só que teve outros motivadores, né? Teve também a parte de... eu fiz muito curso gratuito, né? Eu venho de uma família onde meu pai é marceneiro, minha mãe abriu mão de tudo para cuidar de mim e do meu irmão. Então, eu acabei fazendo cursos gratuitos que eu tinha acesso, né? A prefeitura abria curso de informática, aquele Windows, Word, Excel e PowerPoint e Paint, e aí a gente ia lá fazer o curso. Então, essa ideia de ter esses cursos e como eles contribuíram para o meu desenvolvimento ali foi muito importante. Então, ter isso no passado e poder proporcionar isso hoje para as crianças de uma forma um pouco mais atualizada, né? No caso, a gente ensinando programação, ensinando lógica e pensamento computacional para as crianças, foi algum dos motivadores que me fizeram chegar no Code Club e estar aqui. O que é o Code Club, né? Como você perguntou, Code Club é uma rede mundial, né, de criação de clubes de programação para crianças de 9 a 13 anos hoje. E o que são esses clubes de programação? Basicamente são clubes que a gente tem um voluntário, é tudo gratuito, né? O voluntário se inscreve para criar um clube e a gente ensina o pensamento computacional, que é ensinar realmente a criança como criar o pensamento, como pegar um problema e resolver um problema. Então, não se limita a só tecnologia, a informática ali e tal, é aprender a pensar. Então, eu sempre brinco com as crianças. Quando eu vou ensinar condicional, eu falo assim, vocês estão andando na rua, se tem um buraco, o que vocês fazem? Vocês caem no buraco? Não, se tem um buraco, eu desvio. Ah, então peraí, então você já aprendeu condicional, aprendeu já condicional. Pela dor, né, talvez. Exato. Então, é muito essa pegada de aprender ele a estruturar o pensamento, a ver um problema e como eu divido esse problema aqui em vários pedaços e resolvo ele. Então, é muito essa pegada do Code Club. Claro que a gente tem ali o ensino da programação, de desenvolvimento de jogos, de desenho animado, usando algumas ferramentas, mas é muito nessa pegada de vamos construir o pensamento computacional nessas crianças, o pensamento lógico. E aí, isso é um pouquinho do Code Club e o que a gente faz aqui. Tá, e o Code Club é pago, é de graça? Como que é o Code Club? O que é? Tipo, é um site, uma plataforma? O que é isso, Wesley? Então, o Code Club ele nasceu lá na Inglaterra em 2012, mais ou menos, com a ideia de duas meninas que elas queriam criar um espaço para crianças para poder ensinar programação de forma voluntária, para trazer mais equidade, né, mais oportunidade para crianças que não têm acesso à tecnologia. E aí isso acabou se difundindo ao redor do mundo inteiro. Então, o Felipe Fernandes, que é o diretor do Code Club Brasil, trouxe essa ideia com outra pessoa para o Brasil, em 2013, mais ou menos, e começou a distribuir isso de forma do boca a boca, passando para as pessoas, criou um clube dele, e basicamente eu quero criar um clube, eu tenho esse desejo de ensinar crianças. Como que eu faço? A galera entra em contato com a gente, no caso o Felipe Fernandes foi o primeiro, né? Ele cria um lugar, chama a garotada ali perto de comunidade ou na escola, onde for, chama a garotada, ensina programação de forma voluntária, forma gratuita, sem custo nenhum. E esse é o nosso pilar ali. Então, o Code Club veio dessa história, né? Veio ali na Inglaterra, hoje está ao redor do mundo inteiro. E é isso, totalmente free, mantido por voluntários, sem receber nada financeiramente em troca, né? Então, e nem ao ponto do não receber nada em troca, né? Recebe muito em troca, né? Eu sou prova viva aqui, né? Que a gente conversou, né? O Wesley aí mais ou menos uns 3 meses atrás. E a gente acabou formando um Code Club aqui online, no caso, né? A gente sabe que tem os desafios também da própria pandemia aí que vieram, mas a gente conseguiu formar um Code Club online
até o meu colega, o Léo, espero que ele escute também Abraço pro Léo. nosso podcast aí, e o próprio Kaori que nos ajudou na estruturação. Então eu sou prova viva de que sim, tem muitos ganhos. Eu não sabia lidar, eu não tenho filhos, né, pessoal? Mas lidar com o aprendizado das crianças é diferente de tu dar uma aula para os colegas de trabalho, por exemplo, né? Uma aula, ou ensinar a mexer numa ferramenta. Porque a criança, ela tem uma criatividade que ao longo do tempo, infelizmente, a gente perde. E quando tu tá ensinando programação ali, ela vai viajar em muitas coisas e tu tem que entender que faz parte dessa construção, né, Esdras? Então, eu digo assim, eu acabo ganhando muito dessa criatividade que a gente perdeu. Então, vamos fazer esse pontinho, essa tartaruga chegar até lá naquele outro ponto. Pode acontecer de tudo no meio dessa tartaruguinha chegar até aquele ponto. Ela vai vestir uma fantasia, ela vai... É um monte de coisa que a gente pensa, não, mas só tem que chegar naquele ponto. Não, mas para a criança não é só chegar no ponto. Ela tem que ter uma experiência. Tanta coisa que a gente fala hoje em dia, Nathan, de experiência. Será que a gente não falta um pouco também dessa parte de criatividade que a gente perdeu um pouco aí ao longo do tempo, sabe? Então eu vejo que tem muitos ganhos sim, tá? Não é só por estar ali, né, o Esdras, Nathan. Cara, legal, eu fico muito feliz de ouvir e me gerou muitas dúvidas, né, de como funciona, até a questão de atenção concentrada dessas crianças e principalmente, assim, como que elas têm visto esse universo de programar, porque eu lembro quando eu era criança, eu tive o privilégio de ter acesso a computador quando eu era bem novo. Por causa de quem? Por causa de quem, né? Por causa do meu pai. Qual é o nome do teu pai? O Mário. Não, e eu tenho que contar que o Mário. meu pai, o Mário, né, ele escutou o podcast que a gente falou de nostalgia e tecnologia, e no almoço dos Dias dos Pais, que foi agora, ele me disse assim, manda um abraço pro Diego, que sempre lembra de mim. Um abraço pro Mário. De novo, então vai ser recíproco. Então, por causa do meu pai, eu tive um privilégio de ter computador muito cedo. E eu gostava sempre de mexer, vinha o CD-ROM, e abria aquilo lá e ficava fuçando em tudo aquilo que eu tinha acesso, mas eu não tinha acesso a aprender a programar, aprender a desenvolver. E a minha maior pergunta é como é o interesse das crianças em relação a isso. Porque eu gostava de jogar, eu gostava de fazer tudo que tinha um aspecto lúdico e um aspecto de entretenimento que uma criança precisa brincar, é para isso que ela existe e é extremamente importante para o desenvolvimento dela ela brincar. Então, como que é a conexão entre brincar e aprender nesse universo de algoritmos, de códigos, que é a parte toda de programação? Isso é muito legal, porque é uma das estratégias que eu até uso para poder captar as crianças. Eu crio o Code Club, eu crio uns panfletinhos e a minha chamada é sempre: eu vou ensinar vocês a criar seu próprio jogo e seu desenho animado. Então a criança já fala assim, opa, peraí, eu vou aprender a criar um jogo? Mãe, tô dentro. Tipo isso. Já chega no dia seguinte, já tá a mãe batendo lá no clube. Eu quero escrever meu filho, vai aprender a criar jogo, ele quer. Então eu vou muito nas crianças ali, panfleto, e na região onde eu tenho Code Club, e com essa pegada. Porque assim, a criança não sabe, você chega pra ela, vou te ensinar algoritmo, pensamento computacional, vai criar código. A criança vai falar pra mim, valeu, tio. Então não tem como, você tem que ir no ponto onde você sabe que ela vai entender. E o ponto que ela vai entender é, você vai fazer jogo, você vai fazer um desenho animado. Tive até uma experiência agora, que eu fiz um laboratório com as crianças, que eu introduzi uma parte de robótica ali, bem de leve, só para brincar com eles, para dar o gostinho da robótica. Uhum. E aí a gente fez um brinquedo daqueles tem muito naqueles... de Lego, tipo isso. Não, aqueles que não pode tocar, que tem um círculo e um ferro que você vai passando. Então a gente fez um brinquedo daqueles, então eles montaram todo o cabo, passaram o fio ali, botaram a anilha, então, e aí depois ficou uma brincadeira, eles não queriam ir embora, então eles montaram todo o circuito, eles ligaram, criaram o programa, então foi diversão do início ao fim, foi uma brincadeira, foi um dia todo fazendo isso ali no clube, então é muito isso, tipo, e no final eles, caramba, eu criei meu jogo, eu criei meu brinquedo, eu criei meu negócio, então isso é muito massa, então é muito nessa pegada, de você dar liberdade para eles criarem, e é aquilo que o Maurício falou, é muito do lúdico, você acaba deixando eles criarem, exercitar a criatividade. Então, galera, vamos lá, vocês querem fazer o papagaio cantar? A gente faz o papagaio cantar. Se o videogame voar? Vamos lá, vocês fazem o que vocês quiserem, vamos bolar aqui. E sai cada coisa incrível. A gente já teve várias experiências lá no Code Club que eu faço parte e foi épico. Branda, tu falou em tartaruga antes, né?
Sabe o que eu me lembrei? E eu vou me lembrar da professora, Nathan, do nome da professora. Professora Audrey, que ela ensinava artes e ela também fazia alguma coisa. Tipo, eu me lembro que naquela época ela levava. Eu gostava de ir no laboratório de informática, entendeu? Tipo, tinha lá uns programas pra gente mexer e tal. Mas um deles eu nunca vou esquecer o nome, que é o tal do Tortoise, se eu não me engano. Tortoise, Nathan, era tipo um Paint. Só que tu coordenava a tartaruguinha ali pra fazer alguns elementos, tipo, escrever, tipo, no Paint. Então, só que tu tinha que fazer por código, entendeu? Tu falava assim, ó, frente 20, cima 40, então tu tinha o tamanho do passo, então no final do dia era um algoritmo que tu tava fazendo aqui pra fazer alguma coisa. Então, sabe, se lembra lá da programação CLP, talvez? Sim. Era muito parecido com aquilo, entendeu? Então, o que que eu... Linguagem ladder. Por que que eu lembrei disso, tá? Porque foi esse o primeiro momento que eu me lembro de ter sido exposto a alguma coisa relacionada a um algoritmo, entendeu? De eu ter que construir passos para conseguir, sei lá, ter um resultado, entendeu? O Code Club, ele traz, e eu vi, o site é fantástico, tá? O UX é sensacional, o cara arrasta, puxa, o Maurício mostrou para nós aqui na semana passada. Eu falei assim, eu não sei qual que é o... depois a gente fala mais. Mas, tipo, o que eu vi lá foi, tipo, Nathan, estamos, assim, com uma capacidade agora de conseguir ensinar uma criança que acabou, sei lá, começou a mexer no mouse agora, entendeu? Que tá mexendo no celular, que tá tendo essa oportunidade. Beleza, essas crianças que têm acesso, fantástico, entendeu? Mas pessoas, como que funciona aqui uma criança que não tem acesso a computador, que não tem, ela vai num local, o Branda falou aqui em relação a ser remoto, algumas crianças e tal. Como que é essa questão? Eu tenho uma criança hoje, quero que ela participe do Code Club. Eu vou aonde? Eu me inscrevo aonde? Eu entro no site, eu ligo pra ti, entro no teu, mando o zap pra ti. Como que é isso, Wesley? Então, o Code Club, ele era unicamente presencial, ele não existia online, né? Porque a ideia era exatamente essa, tipo, poder dar acesso a crianças que não têm acesso. Então, todo mundo que queria ser voluntário, a gente ajudava, orientava a pessoa, fundava um Code Club na região dela, dentro de escola, biblioteca, igreja, onde for. Então, qualquer lugar que promova segurança para as crianças, um conforto e tenha acesso ali para ela poder ter um computador, para ela poder usar, é um Code Club, pode virar um Code Club. Então era unicamente físico. Então, dessa forma, a gente conseguia atingir as crianças, trazendo, né, crianças que não tinham acesso e tudo mais. Com a pandemia, foi implantado o Code Club Online pela necessidade. Só que, assim, o Code Club Online acaba trazendo outro nicho de crianças, né? A gente acaba atingindo crianças que têm acesso a um computador, né? Então, você meio que não exclui, né? Mas você acaba selecionando as crianças com computador, porque é um pré-requisito. Mas o Code Club físico hoje existe, tem voltado aos poucos, né? Agora com a pandemia já dando um pouco mais de acalmado, então a gente tem voltado os Code Clubs físicos e voltado com toda essa pegada, mas o online funcionou e tem sido uma segunda vertente aí do Code Club para tocar e alcançar todas as crianças, porque a gente não tem essa limitação de, não, só vou atingir crianças que não tenham acesso. Não. A gente está aqui para todas as crianças, independente de classe, social e tudo mais. Que idade tem essas crianças, Wesley? Antes da pandemia, o Code Club atingia crianças de 7 a 13 anos. Com o advento da pandemia, essa régua subiu um pouquinho, subiu para 9 a 13. Por quê? Porque começou a se perceber uma dificuldade muito grande das crianças de ler, né? Na pandemia, as crianças tiveram um atraso. E o material do Code Club, necessariamente, a gente dá uma aula, no caso do presencial, é muito eles lerem e eles tentarem fazer. E a gente serve como auxiliador, a gente é um apoiador facilitador, ali. Né? Isso, um facilitador nas dificuldades. Então, tipo, se a criança não sabe ler, entra um dificultador aí. Que é o básico, né? Que, tipo, uma criança com 9 anos deveria ler, certo? Pelo que eu entendi aqui, ou com 7 deveria ler também, né? Isso, hoje em dia com 7 a gente já pegou casos de não conseguir ler, então o próprio Code Club Mundo subiu um pouco essa régua por conta disso, e aí se replicou para o mundo inteiro. Legal, eu lembrei tu falou da questão do joguinho de não tocar, e agora a gente falou do meu pai, eu lembrei quando meu pai é técnico em eletrônica, e quando na década de 90 vinha aquelas revistas de eletrônica lá em casa.
E meu pai Caramba. tinha uma pilha, assim, na garagem de componentes eletrônicos, né? Capacitores, Nossa. resistores, todos Que aqueles vinha negócios. junto com a revista? Esse Não, ele componente? comprava na eletrônica, isso. E aí, eu, criancinha lá, ele queria me inserir naquele contexto, né? Na época não era de programação e tal. E eu tinha uma mesa de ping-pong que a gente tinha adaptado lá em casa com uma porta velha e tal, e tinha uma mesa de ping-pong. E eles vão fazer um display aqui para contar os pontos do ping-pong. Tinha na revistinha como fazia, e ele técnico em eletrônica. Então ia lá, era uma plaquinha que ele mandou fazer o circuitinho e tal. E aí eu com lá 7, 8 anos de idade, na década de 90, ele me ajudava a soldar com estanho, enfim, todos aqueles resistores, capacitores, para criar o displayzinho que tinha 2 botões que somava ponto de 0 a 10 naquele display, né? Igual até hoje tem os displays de esportes lá, que é aqueles tracinhos, né? O 1 é 2 traços, o 2 é aquilo lá, né? Tem um nome também aquilo lá, né? Mas eu não vou me lembrar agora. É um teclado, numérico ali, né? Um painel numérico. E eu fiz lá com 7, óbvio, com a ajuda dele, mas o que eu quero dizer é que, óbvio, eu tive esse privilégio do meu pai ser uma pessoa que teve essa formação, teve esse intuito de ser didático comigo, de me inserir em coisas que talvez hoje eu não tenha noção do impacto que teve na minha carreira. Eu ter tido essas inserções quando eu era criança. E o Code Club, o que eu vejo é que talvez não, com certeza ele consegue propiciar esse tipo de experiência para crianças que não têm esse acesso com seus familiares, com seus próximos, e o Code Club faz esse papel de coisas que, no curto prazo, não se consegue mensurar o impacto que vai ter na vida dessas crianças. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, algumas conexões vão ser feitas, alguns estímulos, a abertura de horizontes dessas pessoas vai ser muito maior, e o Code Club vai estar lá, guardadinho na experiência. Assim como eu contei essa história aqui do meu pai com o painel, possivelmente muitas crianças daqui a anos vão poder contar histórias do que viveram no Code Club, que aquilo abriu horizontes nas suas carreiras. Então, eu queria deixar essa mensagem com essa história aqui de suporte, assim, em relação a todo esse trabalho, que ele vai reverberar ao longo dos anos e vai impactar cada vez mais crianças. E uma coisa que eu descobri agora, Branda e o Wesley, é que o Natan tinha tudo pra ser de TI, né? Ele tinha tudo, né? Ele tava assim, o pai dele tinha deixado pifado ele, entendeu? Mas ele quis ser engenheiro de produção, cara. Entendeu? Então ele tinha tudo pra ser de TI, mas ele não quis ir. O que eu me lembrei aqui do Natan contando eu acho que todos nós vamos lembrar aqui do primeiro momento que sentou na frente do computador e não sabia ligar um computador, né? Não sabia resolver. A gente já contou várias vezes aqui, né? Uma delas é a primeira professora que eu sentei na frente do computador e tentei imprimir numa impressora matricial, né? Lá da vida, né? Um negócio do Word Art e tal. Na impressora matricial nunca ia funcionar, entendeu? Então, a professora Fabiana, né? De novo, né? Da casinha do adolescente aqui da região aqui de Caxias do Sul, que era um projeto da Lefan, que era bem no que diz respeito aqui, oficinas para crianças, então tinha dança, tinha computação, e aquilo, todas essas oficinas que eu fiz impactaram na minha vida, que nem o Natan falou, impactaram na minha vida aqui, para eu conseguir definir qual que é o caminho que eu ia seguir em relação à visão profissional. Aquela vez que eu vi o computador com um cara que chamava, eu me lembro que tinha um cara, Natan, que ia arrumar um computador que chamava Etelvino, entendeu? E esse cara era tipo, meu Deus, o cara que sabe arrumar o computador, entendeu? Então, tipo, qual que é o impacto, e assim, queria até entender do Wesley, qual que é o impacto que hoje é mensurável dentro do Code Club, e quantas crianças são atendidas, quais são os números aqui do Brasil, pelo menos eu sei que deve ter aqui números globais, mas qual que é o número do Brasil aqui hoje do Code Club, e quais regiões, estados que vocês estão presentes hoje, Wesley? Eu vou falar dos números aqui, mas eu queria só pegar uma ponta do Natan, que ele me deu um gatilho ali muito interessante, que foi a parte da experiência, né? É, isso aí. Como eu falei no início, meu pai era marceneiro, então a minha experiência foi construindo coisas, né? Então meu pai me dava um martelinho, um monte de pedaço de madeira, e eu ficava ali construindo coisas para meus bonecos, para meus carrinhos, para eu construir garagem, casa e tal. Ficava ali batendo meu prego. Então, isso é muito legal, porque eu tive essa oportunidade, né? Da área de criatividade, de trabalhar a criatividade. Então isso é muito importante. É o é o que você falou.
Code Club proporciona de fato isso, o trabalho da criatividade. E hoje no Brasil, são registros antes de pandemia, né? Hoje a gente está um pouco tentando captar melhor os números, porque tem se voltado aos pouquinhos, mas antes da pandemia a gente tinha uma média de 600 clubes ao redor do Brasil inteiro. E tinha um alcance mais ou menos de 16 mil crianças ao redor do Brasil inteiro que foram alcançadas pelo Code Club. Nossa. Então, pensa nisso, como que gera impacto. O Kaori, que é um voluntário hoje, líder da comunidade, era um aluno Code Club. Então, ele foi um aluno Code Club, aprendeu um pouco de lógica e tal, se apaixonou, foi para a área de tecnologia, entrou na faculdade e hoje voltou para o Code Club e falou, eu quero ser voluntário, quero ajudar. Porque lá atrás eu participei e hoje eu tô aqui e quero fazer parte disso. É o give back, né? A gente vê muito o resultado e como impacta de fato a vida de crianças e tudo mais. Eu queria ter participado de um Code Club lá quando eu estava começando, quando eu estava em dúvida, e essa falta dessa base, que eu entendo que é muito importante ter lá no segundo grau, né, para quem tem mais tempo aí, o ensino médio hoje. No ensino médio, né? Eu vejo que faz falta, tá? Depois, para uma questão lógica, o Natan também disse que não foi para a parte mais de tecnologia, mas esse pensamento lógico, não tenho dúvida que faz toda a diferença, fez na carreira dele também, né? Mas... Se tivesse um Code Club, as cadeiras lá de programação não seriam tão difíceis, então é isso? Perfeitamente, Diego. Isso facilitaria muito por já chegar nas aulas de algoritmo e não ter aquele pavor de, meu Deus, o que é isso aqui, né? Sem que tu nunca tivesse visto aquilo na vida. Talvez ia ser a tua primeira... Orientado a objetos. Exato. Aí começa a complicar um pouco mais, né? Mas eu ia fazer mais uma pergunta, o Esdras aqui, a gente também já está com o nosso tempo encaminhado aqui, mas em relação só às ferramentas que vocês também têm utilizado, o que vocês ensinam efetivamente ali no Code Club, né? Que tipo de ferramentas? Perfeito. Então, a gente tem um pacote de módulos, né, que já estão traduzidos. Então, aos poucos, vem sendo traduzido o material do Code Club Mundo para o português, né? Mas traduzido hoje, a gente tem 3 módulos, basicamente. 3 blocos de módulos, que são Scratch, que é uma ferramenta totalmente visual, eu falo que é uma ferramenta no code, né? Porque ela não tem código, ou seja, você não tem código escrito para criar um programa, você arrasta tipo um Lego. Então imagina você montar um Lego e fazer um jogo. É basicamente isso. Então você arrasta ali as pecinhas, as condições lógicas, como eu falei, a condicional, quando eu apertar uma tecla tal, faça isso. Então é bem nessa pegada, o Scratch. E aí a gente tem 3 módulos de Scratch ali, que cada módulo é composto de 6 aulas. Então a gente tem um total de aula de 6, 12, 20, 18 aulas aí, né? Então só de Scratch a gente tem 18 aulas. Temos aula de HTML e CSS bem básico ali, bem introdutório para a criança, e o Python. Então a gente tem basicamente esses 3 blocos de módulos aí. E aí é bem legal, porque tem muito mais material, só que traduzido a gente tem esse. Não, mas peraí, né? Entregar toda essa parte lá do Scratch que eu vi que é fantástico. CSS, JavaScript, tu falou também? HTML. E HTML, entregar um Python pra criança já, meu... Você tá doido. Olha, já cumpre coisa boa, né? Cara, eu penso assim, pensei que eu... Aqui, Diego. A gente falou sobre ciência de dados na última... É isso aí. O que foi falado lá? Python. Né? Python, Luan falou Python. Olha como a gente tá conectando todas as coisas. Não é por nada, né, pessoal? A gente faz todo o ciclo de carreira das pessoas que escutam o podcast Tá no Mudo, né? Então, muito, muito bacana o Esdras aqui. Eu já vou puxar um pouquinho aqui, o papo tá bom. Eu vou puxar aqui a nossa mensagem final aí também, sobre essa importância, né, o Esdras, desses movimentos sociais, do que isso impacta na vida das pessoas, e deixar um recado aí também, se tu quiser deixar um recado para nossa audiência, como é que o pessoal pode se inscrever, procurar, onde é que é, os sites, a gente vai deixar tudo aqui também registrado nas nossas descrições, se quiser falar um pouquinho. Como eu falei, qualquer um pode ser voluntário, né? Entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo nosso grupo do Discord, que a gente tem uma comunidade no Discord, pode chamar a gente lá. E se quiser criar um Code Club, entre em contato com a gente apoia, dá todo o suporte, fornece o material, dá um treinamento, mostra como é o caminho das pedras para construir um Code Club, seja online ou seja físico.
a gente dá esse apoio. E eu tenho a dizer que tem uma frase que eu gosto muito de Paulo Freire, que é: ensinar exige compreender que a educação é uma forma de mudar o mundo. Então, eu gosto muito dessa frase, porque é de fato isso. E às vezes a gente pensa muito grande, né? Eu quero mudar o Brasil inteiro. Mas pense em mudar a vida de um. Se você pensar em mudar a vida de um, você já está fazendo a diferença na vida de alguém. Então eu penso muito nessa. Não penso em querer, vou mudar o Brasil inteiro. Não, vamos pensar de forma gradativa. Muda a vida de um. Daqui a pouco isso vai te empolgar, daqui a pouco tá atingindo 2. E esse um vai propagar para outro. E a gente consegue alcançar todo mundo com isso. Demais, demais. Muito E espero que tenha muitas professoras aqui ouvindo isso também, tá? Tem muita oportunidade aqui, o Esdras. Obrigado, muito, muito obrigado mesmo. Mas o Natan, acho que tem uma mensagem, né, Natan? Vou deixar o nosso agradecimento aqui ao nosso apoiador, que é o Centro Universitário UniFTech, que é um centro universitário que começou também dando cursos de tecnologia lá no centro da cidade. Data Center, hein? Data Brasil. Data Brasil, isso aí. Data Brasil. E hoje é um centro universitário que surgiu da tecnologia, hoje tem cursos muito além disso, e tanto na parte online quanto presencialmente no Rio Grande do Sul. Então, apoia o Tá no Mudo, quem quiser, entre em contato, vai ter link aqui na descrição, para também dar seguimento nas suas qualificações, formações, e de uma maneira muito robusta, de uma maneira com bastante gabarito, com o Centro Universitário UniFTech. Muito obrigado. Então tá, o Esdras de novo, muito obrigado, muito bom episódio aqui. Esperamos aí, como o Diego falou, a gente tem muita gente aí na área de tecnologia que pode sim ajudar, que tem privilégio, pode vir aqui se juntar às comunidades, e esperamos aí sucesso aí pro Coach Club. Valeu. Valeu, Esdras, muito sucesso, tomara que o Coach Club estourado. Abraço, gente. Tchau, valeu. Valeu. Um abraço, até mais. Até mais, tchau.